A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma semana trazendo aqui uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2024. Esse trimestre tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos aí divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta lição é para o dia 21 de julho de 2024 e tem por título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Duas mulheres aí que fizeram aí um vínculo, foram entrelaçadas pelo amor divino. Louvado seja o nome do Senhor. Este amor que cuida, né? Este amor que cuida das nações, que cuida das pessoas, que cuida quem é esse amor? É o próprio Deus. Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele está no coração da pessoa, a pessoa tem esse vínculo de paz um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta lição, irmãos, o que nós vamos estudar nesta lição? Nesta lição, a presente lição tem o propósito de, como ponto de partida da relação de amizade entre Noemi e Ruth, nos ensina o valor de uma amizade em Deus mediante a maturidade da vida cristã, certo? Então, o propósito dessa lição que nós tiraremos aqui para nossas vidas esse ponto de partida, né, da relação de amizade entre Noemi e Ruth, né? Então essa lição ela vem nos ensinar o valor de uma amizade em Deus mediante a maturidade de uma vida cristã. Existem pessoas que têm um amigo e para ele aquele amigo é o melhor amigo, mas enquanto não surge outro amigo na vida dele, né, quando surge um outro aí que ele se julga ser melhor do que aquele que já, né, ama há muitos anos, começa agora a desprezar o antigo amigo por causa de um que chegou que ele nem bem conhece ainda, né? Mas o verdadeiro amor, queridos, mantém firme. A Bíblia diz, né, Salomão falou que um amigo melhor do que um amigo próximo, melhor do que um irmão longe. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos aqui os textuários, né? Comparação. Vamos comparar aqui algumas traduções aqui. E eu estou aqui com a tradução NTLH, que nos diz assim: porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui alguns textos paralelos, quais nós vamos estar aqui comentando um pouco, né? Então, Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Aqui, irmãos, Boaz estava já falando com Ruth essas palavras, né? Está em Ruth, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, na mesma tradução NTLH. Ele está falando esta palavra e talvez, né, muito menos ele sabia que esta recompensa seria ele mesmo que iria, né, redimir, né, louvado seja o nome do Senhor, a Ruth juntamente com a Noemi. E essa recompensa, né, posteriormente viria aí o seu filho, que nasceu aí através de Boaz e Ruth, e passou aí a ser avô de Davi e entrou aí na genealogia de Jesus Cristo. Então, que grande recompensa que essa mulher teve pela sua generosidade com a sua sogra, louvado seja o nome do Senhor, e por ter aceitado o Deus de Noemi, louvado seja o nome do Senhor. Irmão,
aqui nós vamos comentar aqui algumas coisas aqui sobre Ruth. Ela revela com suas palavras a grandeza de seu amoroso coração. Porém, Ruth respondeu, veja só que Ruth respondeu para Boaz, né? A determinação de Ruth em seguir Noemi. Não insista para que eu a deixe. Isso aqui foi ela falando para Noemi, né? Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vemos aqui também a determinação de Ruth em não se distanciar de Noemi. Porque ela fala como foi que ela falou? Porque onde quer que a senhora for, irei eu. Veja só. Então aqui ela não quis se distanciar de Noemi. Agora você imagina se Noemi fosse uma sogra ruim, né, que reclamasse tudo, né, com a Ruth e fosse uma mulher briguenta, ela provavelmente não iria querer, né, seguir, não iria querer ficar próximo assim de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Noemi aqui mostra que era uma sogra amorosa, uma sogra dedicada, uma sogra que tinha suas noras como se fosse uma filha propriamente dita, né? Uma filha sua, ouça isso no nome de Jesus. Então, também aqui Ruth mostra a determinação, né, de acompanhar Noemi em qualquer circunstância. Não podia vir o que viesse, meu irmão. Ela estava firme e sabia o que ela estava fazendo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, em qualquer circunstância, ela acompanhava Noemi. E ela fala assim: e onde quer que pousar, ali pousarei eu. Ouça isso no nome de Jesus. Muito interessante, né? A gente vê aqui o apego da Ruth por Noemi, e pelo Deus que Noemi ali pregou, né, ensinou, falou para Ruth, porque se Noemi não tivesse falado, não tivesse mostrado o Deus que ela servia, ela jamais teria falado que o Deus dela seria o Deus de Noemi seria o Deus dela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui ela mostra, né, esse cuidado em qualquer circunstância da vida, ela estaria com Noemi. E também ela mostra aí a determinação de servir o Deus de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela diz: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a mulher, meu irmão, ela se entregou de coração pelo Deus de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E provavelmente, né, ela ainda não conhecia o povo de Noemi, mas Noemi já havia falado super bem, né, do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Do povo lá de Belém, de onde a Noemi teria saído, que ela chega a dizer: o teu povo é o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é interessante, porque nós não devemos falar mal, né, da igreja de onde nós congregamos, porque se nós falarmos mal de onde nós estamos congregando, quando nós formos falar do Deus que nós servimos lá na igreja onde nós estamos, o povo pode até ter uma simpatia por você, mas de tanto você falar mal da igreja de onde você congrega, a pessoa não vai dizer que o seu povo, que a sua igreja agora é minha igreja, que o seu povo agora é meu povo. Não, porque falou mal, né? Então, tem pessoas que levam, né, problemas da igreja lá para fora, na hora que estão evangelizando, na hora que estão ensinando, e acabam espantando pessoas para não entrarem mais naquela igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a resposta de Ruth, irmão, é uma expressão clássica de lealdade até a morte. Aqui nós temos aqui um ato assombroso, né, de rendição e abnegação. Ruth estava abrindo mão de toda a sua vida para servir a Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui que eu estou falando nos lembra das palavras de Cristo, né? Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos, como diz lá em Lucas, né, capítulo 14, versículo acho que versículo 33, né? E João, capítulo 11, versículo 16 também. Então, quem não largar tudo por amor a Cristo, não é digno, louvado seja o nome do Senhor, não é digno, não pode ser chamado discípulo de Cristo. Ouça esse nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então, nós devemos ter este apego, louvado seja o nome do Senhor, pela obra de Deus, pelos irmãos, amar uns aos outros, né? Como diz aqui na Verdade Prática, diz assim: amar uns aos outros sem nada a exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um dever nós amar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais na frente nós vamos ver o porquê devemos amar uns aos outros. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, o amor cristão, diferentemente do amor natural, né, é marcado pela ausência de expectativa ou exigências. Este amor incondicional é um reflexo, certo? Direto do caráter de Deus em nós, e é essencial aí para a construção de relacionamentos sólidos e duradouros. Não é aquele um amor que hoje você diz que ama, amanhã você está apunhalando seu irmão pelas costas, está falando mal do seu irmão pelas costas. Não, é um amor duradouro, um amor até que Cristo volte. Louvado seja o nome do Senhor. É um carinho que você tem um pelo outro, de cuidado, de estar mostrando a verdade. Não é aquele amor que você hoje passa a mão na cabeça de alguém se você vê alguém errando. Não, é aquele que você ama. Peraí, meu irmão, eu te amo, eu vou te ajudar, de ensinar isso aqui, ó, você está fazendo não é certo e tal. Até na repreensão também. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando você repreende é porque você ama, você quer ver ele no caminho certo, você quer ver ele agindo de maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você vê um irmão errando, irmão, por mais que ele seja seu amigo de coração, seu amigo, né, como você fala, seu melhor amigo, você o repreende, você ensina, você mostra que ele está errado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é passar a mão na cabeça e dizer assim: não, você está certo, vai em frente e tal. Não, assim você vai estar fazendo com que lá na frente ele caia no abismo. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, vamos explorar este conceito aqui em 3 pontos principais, né? A natureza do amor incondicional, a evidência da presença de Deus em nós e a união que resulta deste amor. Primeiro, a natureza do amor incondicional, né? O amor verdadeiro, conforme ensinado por Cristo, é um amor que não espera nada em troca. Como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né? Paulo descreve as características desse amor, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7 por ali, você vai ver que está escrito isso aí. Esse tipo de amor, irmãos, é radicalmente diferente do amor que vemos no mundo, né? Que frequentemente vem com condições, expectativas, e o amor, amados, o amor verdadeiro, ele é incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe condições aí para que você ame. Louvado seja o nome do Senhor. Este amor deve ser incondicional. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o amor incondicional, irmão, é sacrificial, é centrado no outro, né? Refletindo a essência do amor de Deus por nós. Ouça isso no nome de Jesus. E segundo, a evidência da presença de Deus em nós, né? O amor incondicional é uma evidência tangível da presença de Deus em nossas vidas, como diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 12, né? Aí lá está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O amor que não exige nada em troca é uma manifestação direta do Espírito Santo operando em nós. É através deste amor, irmão, que mostramos ao mundo a realidade de Deus, né? Nossos atos de amor incondicional são testemunhos vivos da transformação que Deus realizou em nossas vidas. E eles provam que não somos mais guiados, né, por interesses egoístas, mas pelo amor divino que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este amor, ele deve ser um amor incondicional, ouça isso no nome de Jesus. E cada dia se aperfeiçoando mais, louvado seja o nome do Senhor. E não esperar nada em troca, irmãos. Tem pessoas que amam porque sabe que vai ter algo em troca. É um amor interesseiro, né? Um amor que... Isso aí não é amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E terceiro aqui, a união, né? Em relacionamentos fortes, duradouros. O amor incondicional também, irmão, ele é a base para
relacionamentos sólidos e duradouros. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, Paulo nos exorta acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Este amor une os corações e cria laços que resistem às tempestades da vida, né? Relacionamentos constituídos sobre este amor são resistentes, pois não dependem de circunstâncias ou sentimentos momentâneos, não, mas do compromisso e da dedicação contínua. Louvado seja o nome do Senhor. Então este é o amor, louvado seja o nome do Senhor, que você constrói aí um relacionamento forte e duradouro. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse amor tem que ser incondicional. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o primeiro tópico, né? Sem mais delongas, nós já comentamos bastante aqui nessa introdução. Louvado seja o nome do Senhor e, na verdade, prática. Mas vamos aqui agora rapidinho para o primeiro tópico, né? Vai falar sobre a proposta de Noemi. Né? Primeiro subtópico diz assim: uma crise em família. Louvado seja o nome do Senhor. É importante aqui, irmãos, nós considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Ok. Com pinceladas breves e cuidadosas, né, o narrador desenhou o ponto de fundo para sua história. Localizou-a cronologicamente ali nos dias quando os juízes governavam. Com isso, o narrador coloca a sua história contra um pano de fundo particularmente escuro. Israel lembrava-se do período dos juízes, ali mais ou menos 1200 a 1020 a.C., né? O tempo entre a morte de Josué, que está lá em Juízes capítulo 1, versículo 1, e o coração de Saul, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Como sendo uma era de terrível caos, né, social e religioso, a esse cenário trágico, o autor acrescentou que uma fome ali assolava a terra, né, e o país inteiro. Finalmente, o narrador ele notou que a fome forçou a família de um homem de Belém de Judá a migrar para Moab, que foi Elimeleque, nós sabemos da história, né, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion. E eles foram forçados a migrar para essa terra, ouça isso no nome de Jesus. Mas aí a gente pode ver também que teve o desígnio de Deus aí, né? Mesmo que a gente pode falar assim, ele errou em ter saído para ir para Moab e tal, para uma terra pagã, um país pagão, mas a gente sabe que em tudo Deus está operando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem aí a mão de Deus muitas vezes guiando as pessoas, fazendo que as coisas erradas, como muitas pessoas falam que Deus escreve certo em linhas tortas. Não, Deus escreve certo, né? Deus acerta a linha, Deus escreve certinho. Mas essa aí foi uma história que acabou favorecendo no futuro a Noemi, louvado seja o nome do Senhor. Então, a crise, irmão, ela é uma encruzilhada onde precisamos inevitavelmente tomar uma decisão. Na hora da crise, nós devemos olhar para Deus, né, em vez de mirarmos apenas as circunstâncias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando somos encurralados pelas circunstâncias, né, aquelas circunstâncias diversas que vêm sobre as nossas vidas, nós precisamos acreditar que Deus está acima e no controle delas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não veem por esse lado, né? Faz as coisas sem pedir a confirmação de Deus e vai embora e faz e acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nas epístolas está escrito assim que quando nós formos a um lugar, nós não devemos assim, eu vou e tal, não. Devemos, se Deus quiser, se eu viver, nós iremos e trabalharemos, faremos isso, aquilo outro. Porque se Deus quiser, então tudo tem que estar no controle de Deus. Warren Wiersbe diz que quando os problemas surgem em nossas vidas, irmãos, podemos fazer uma dessas três coisas, né? Suportá-los, fugir deles ou usá-los a nosso favor, ok? Então, quando uma coisa acontecer, algumas coisas estiverem acontecendo em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, então nós devemos usar uma dessas três coisas, né? Ou suportá-los, ou fugir delas, ou usar a nosso favor.
Tem pessoas que vem uma crise e a pessoa fica lá choramingando e tal, e não usa aquilo ali a seu favor. Quer dizer, peraí, tem pessoas que estão passando crise, em que área que eu posso estar melhorando, o que é que eu vou fazer para que chame atenção, para que eu possa sobreviver com isso aqui, qual o benefício que eu vou tirar com isto. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muita gente muitas vezes está falindo, você vai pensar, peraí, faliu uma loja de tal coisa, eu vou ali e vou colocar um material para vender, né, paralelo àquele que ele vendia, e você vai se dar bem, se dando bem na crise, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, Elimeleque, irmão, ele tomou uma decisão errada, né, quando decidiu fugir e deixar a sua terra, porque ele poderia estar ali, lógico, lutando, assim como muitos estiveram lá, ficaram, suportaram, e depois veio a bonança, e o pessoal já estava lá, aí a Noemi teve que retornar depois, né? Então, a fuga de Belém para Moabe foi marcada por muito desastre na família de Elimeleque. Ele busca ali, foi buscar refúgio fora da vontade de Deus, e um consumado engano, né? Então é um consumado engano fazer isso, buscar refúgio quando Deus não está no negócio. Eles foram para Moabe em busca de sobrevivência, claro, e encontraram ali a morte. Elimeleque tombou, né, em terra estrangeira. Ele morreu e deixou sua família órfã em terra estranha. A dor do luto é mais aguda do que a dor da pobreza. Você imagina, eles saíram lá, né, porque a terra lá em Belém estava passando por crise, estava passando por um momento de pobreza, mas chega lá, a dor foi maior, porque foi a dor do luto. Então você imagina perder o cabeça, o chefe da família, né, e por causa de, sei lá, algo que talvez não estava nos planos de Deus, né, deles saírem dali. Mas veio essa dor pior, que foi a dor do luto. A escassez é menos dolorosa do que a morte, né? 10 anos se passaram, Malom e Quilion também casaram-se em Moabe, e novamente uma luz de esperança volta a brilhar no caminho daquela família imigrante, né? Noemi e seus filhos. A morte, porém, volta a rondar aquela família, já marcada pelo sofrimento depois de alguns anos, né? Que Elimeleque morre, aí a morte agora rondou por ali novamente, né? E marcou aquela família pelo sofrimento. De súbito, né? Sem qualquer explicação, a vida dos jovens de Malom e Quilion é ceifada em terra estrangeira também. Aí Noemi perdeu tudo, sua terra, seu marido, seus filhos, seus sonhos. Ela está velha, viúva, pobre, né? Sem filhos na terra, em terra estrangeira. Você imagina que situação. Você imagina, se coloca no lugar desta mulher, dessa pobre mulher que estava ali, sem marido, sem filhos, né? E sem bens, ouça isso no nome de Jesus. Muito difícil. Mas teve um final feliz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez tudo, né, florescer na vida de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele pode fazer na minha e na sua vida também, porque Ele é Deus, Ele é quem guia, Ele é quem controla todas as nossas vidas. Segundo subtópico aqui, desse tópico 1, tirando força da fraqueza. Irmãos, todas as pessoas, inclusive as cristãs, né, claro, estão sujeitas a dias maus, né, como diz lá em Eclesiastes capítulo 7, acho que é versículo 14, né, a diferença é como cada um se comporta em meio a tempestades, né, todas as tempestades da vida. Então, todos passam por esses problemas, inclusive as famílias cristãs, mas tem uma diferença de como a pessoa vai se comportar em meio a essas coisas, né, em meio a essas tempestades da vida. Efésios capítulo 6, versículo 13, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então, irmãos, Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração, não. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém, como diz lá em Ruth capítulo 1, versículo 6 e 7. Ela teve uma atitude de liderança, irmãos, uma atitude magnífica, né, de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos 2 filhos.
A distância entre Campos de Moabe e Belém era superior aí a 120 quilômetros, né? Era uma mulher idosa, né? Noemi soube tirar forças da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Então, se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais ela teria tomado uma decisão tão desafiadora, né? Os problemas da vida não podem nos paralisar. Como diz lá em Provérbios, que é 24, versículo 10, esses problemas da vida, irmão, não pode paralisar o cristão jamais. Ela buscou força, ela tirou força de onde não tinha. Por isso que a Bíblia diz que Deus renova, né? Deus dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhuma. Deus é poderoso para fazer isto. Então ela não se entregou aos sentimentos, né? Ah, perdi meu marido, perdi meus filhos, que vou fazer? Sou a miséria. Não, ela não cruzou os braços, não. Ela teve uma atitude de liderança e falou, vou voltar para Belém. Ela soube, né? Ficou informada que em Belém Deus tinha abençoado novamente e ela decide voltar. Então, decidi incluir todo o texto aqui, né? Aqui nós vamos aqui colocar todo o texto aqui desse subponto, pois, né, conclui que vale a pena comentar, né, cada parágrafo aqui que nós encontramos aqui. Em primeiro lugar, o autor de Eclesiastes nos lembra que todos nós, sem exceção, certo? Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a dias maus, como diz, né? Eu acabei de citar aqui agora, Eclesiastes 7, versículo 14. A vida é marcada por altos e baixos, né? Momentos de alegria e de tristeza. E é importante reconhecermos aqui, né, isso. No entanto, a diferença crucial reside na forma como lidamos com essas adversidades. Em segundo lugar, Noemi, ela retorna para Belém. O mesmo Deus que disciplina também restaura. O mesmo Deus que envia fome, envia também o pão como gesto de sua graça, é claro. A crise não dura para sempre, né? Faz lembrar que o David Atkinson, ele afirma corretamente que as notícias que Noemi recebeu não são expressas em termos como o tempo melhorou, ou houve uma inversão aí, uma inversão econômica, ou a ameaça de invasão estrangeira, né? Desapareceu as notícias, chegaram a Noemi em termos da ação do Senhor. O alimento que agora existia em Belém é entendido por Noemi como um dom de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, um exemplo de coragem, fé e resiliência, né? Resiliência. Ao se recusar a permitir que os obstáculos da vida a paralisassem, Noemi nos ensina que a fé verdadeira não se limita às palavras bonitas ou promessas vazias. Ela se manifesta, irmãos, em ações concretas, na perseverança, né, diante das adversidades e na inabalável confiança no poder transformador de Deus, né, conforme nós citamos aqui, Provérbios 24, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não devemos, né, nos entregar, né? Estou passando por isso, eu não tenho capacidade, eu vou morrer aqui e tal. Não, levante-se. Faça como aqueles leprosos, né? Aqueles 4 leprosos, né? Porque se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós nós podemos morrer. Vamos lá. Então vamos em frente, vamos enfrentar as adversidades da maneira que está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo dará certo em nossas vidas. Terceiro subtópico do tópico 1, né? Sem manipulação emocional. Ruth e Orfa, elas não foram manipuladas, né? Emocionalmente, não. Ruth e Orfa, elas decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa de seus pais, né? Como diz lá em Ruth, capítulo 1, versículo 7 e 8, Ruth, capítulo 2, versículo 11. Mesmo de avançada, né, idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas, é claro. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem ali uma família. A Noemi mesmo fala isso para elas lá em Ruth, capítulo 1, versículo 8 ao 13. Noemi, ela assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta, irmãos, é fundamental para a construção de
relacionamentos saudáveis. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladas, né? Não são manipuladoras. Foi o caso de Noemi. Ela não foi uma manipuladora assim, manipulando suas noras para ter que ir com ela, ou vocês são obrigados a voltar e tal. Não. Ela simplesmente falou: voltem lá, vocês podem casar novamente, eu não tenho mais filhos. Mesmo se eu tivesse, vocês não iriam esperar que eles crescessem e tal. Não, ela não manipulou. Simplesmente ela falou que tinha de falar só e deixou que elas decidissem. Então, é muito importante aqui que nós leamos o texto bíblico, né? Que diz assim: Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram, e comigo também. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma, né, na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos, vê que as duas falaram, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filho, né? Será que vocês iriam esperar até eles, né? Até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para seu povo e para seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Né? Está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 8 ao 16, né? Ali você vai ver essa história aqui, esse diálogo de Noemi com as suas noras. Irmãos, o Moab já não era um lugar viável para ela viver. Ela não tinha escolha senão voltar para casa. Noemi, ela não tinha mais escolha nenhuma para ficar ali. Finalmente havia alimento em Belém, e talvez até ela, a mesma viúva, pudesse sobreviver, ainda que miseravelmente por lá, né? Lá em Moab. Porém, o que Noemi deveria fazer com relação às suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth, né? O que ela deveria fazer com essas duas? A princípio, todas elas se prepararam para voltar juntas para ajudar, mas essa decisão que Noemi estava tomando, voltar para Belém, era a escolha certa para todas elas? Será que era a escolha para as três? Esse foi o dilema que Noemi teve de enfrentar na estrada que saía de Moab. O que essas mulheres deveriam fazer então? Elas deveriam ficar ou partir? Embora Belém já tivesse sido a casa de Noemi, nunca havia sido a casa delas, né, das duas, porque elas talvez nem conheciam lá. O povo dela não era o povo de Noemi, certo? Noemi já estava velha demais e nada tinha a oferecer às suas noras, né, como ela mesma fala aqui no capítulo 1, versículo 12. Além disso, irmãos, ela não tinha mais filhos e não podia oferecer a felicidade de um lar às suas noras, né, como ela continua falando ali no capítulo 1, versículo 9, versículo 12, versículo 13 por ali, que nós acabamos de ler esse texto agora. Então, nós devemos considerar que diante desta dura realidade, Noemi não assumiu a posição de vítima e nem foi manipuladora, não. Ela não ficou ali chorando, assumindo a posição de vítima e nem quis manipular suas noras de maneira nenhuma. Outro ponto aqui, a pessoa vitimista tende a ter uma visão distorcida da realidade, focando predominantemente ali os aspectos negativos da vida, né, e nas situações que lhe causaram sofrimentos, ficam pensando, né, negativo, nas coisas que lhe causou aquele sofrimento todo e tal.
E é por isso que lá em Colossenses 3, a Bíblia manda, Paulo fala que para nós temos que pensar nas coisas de cima. Porque se nós ficarmos pensando nas coisas, essas coisas aqui de sofrimento, as coisas que causaram, ainda acaba ficando de cabisbaixo e acaba tendo depressão e por aí fora. Então essa postura as leva a se sentirem injustiçados, né? Culpando os outros pelas suas dificuldades e circunstâncias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto aqui interessante também é a manipulação é uma forma de abuso emocional, né? Que pode causar danos psicológicos profundos, ouça isso no nome de Jesus, né? Pode causar danos psicológicos profundos às suas vítimas. Através da culpabilização, do ressentimento e da vitimização, o indivíduo busca manipular as emoções dos outros, né? Exigindo a atenção, apoio, simpatia. Então isso aí é manipulação. E Noemi, ela não fez isso com as suas noras, né? Ela ficou se sentindo, né? Esse miserável que eu sou, né? Sou vítima e tal. Não ficou chorando, não. Ela não colocou culpa em ninguém. Ela simplesmente, né, abençoou as suas noras e queria que elas voltassem. Mas Orfa voltou, mas Ruth, ela foi insistente e acabou seguindo a sua sogra. Então, se você suspeita, né, que está em um relacionamento com um manipulador, por exemplo, seja em suas amizades, no trabalho, no âmbito familiar ou ministerial, busque conselho e orientação. Se possível, fuja, né, desse tipo de comunhão abusiva. Porque isso aí é horrível, deve ser horrível, né? Você ser manipulado por alguém, você não é um boneco de animação, não é um boneco para ser manipulado por alguém, não. Então, isso aí você deve buscar conselhos, né? Aconselhamento e tal, e deve ver que o negócio está muito sério até se afastar. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para o segundo tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos aqui já há alguns tempos aqui meditando, falamos aqui há mais de 36 minutos já, e as horas têm passado, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Nós fomos rápido, eu não estou lendo todos os tópicos, né? Estou só comentando aqui para vocês, para que nós adiante aqui um pouco. A convicção amorosa, uma amizade provada e aprovada. Ouça isso no nome de Jesus. Às vezes a gente passa por algumas coisas, né, que às vezes a gente não entende, mas às vezes é uma prova que nós estamos passando e nós temos que nos manter firme para sermos aprovados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de aprovado, aí sim nós vamos estar aptos para qualquer obra na casa do Senhor. Orfa, irmãos, ela amava Noemi, sim. Ela até chorou, viu? Ela chorou em altas vozes, né? Como a gente estava lendo agora. Elas choraram as duas em altas vozes. Mas seu sentimento, vejam só, Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso, né, era o melhor para ela realmente. Ela pensou, isso aqui, já que ela está insistindo, realmente é o melhor para mim. Eu vou casar, vou ter outra família e tal, né? O que passou, passou. Então, ela chorando, abraçou Noemi e voltou para seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi, conforme nós estávamos lendo agora em Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então, a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam, né? Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada, né? No versículo 15 do capítulo 1 de Ruth. A atitude de Ruth, irmão, extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, né? Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Olha, as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Ouça isso no nome de Jesus.
Nós podemos ver que Davi e Jonatas, eles foram amigos inseparáveis. Mesmo depois da morte de Jonatas, Davi havia feito um pacto com ele, né, um acordo, que cuidaria da família dele. E ele manda buscar Mefibosete, louvado seja o nome do Senhor, pergunta se ainda existia alguém da família de Jonatas para que ele pudesse honrar. E falaram que tinha um que era aleijado, que estava lá nas outras terras para lá, né? Mas aí ele manda buscar e honra a Mefibosete, né? Lá em Lodebar, e manda buscar ele lá e honrou ele por amor a Jonatas. Então eram amigos inseparáveis. Tem pessoas que, né, como eu falei no começo, que abandonam seu amigo por qualquer coisa, né? E não... por não querer repreender, muitas vezes, não falar as claras com seu amigo, acaba muitas vezes se afastando, se distanciando, e isso não é correto. Irmão, Orfa, ela encarou sua situação com clareza e tomou a decisão necessária usando exatamente a mesma lógica que Noemi tinha seguido anteriormente, né? Os campos de Moabe parecia ser muito mais verde do que a terra de Israel, né? Então, com essa escolha, né, sensata e simples, ela se foi, deixando as páginas da Bíblia. Ela voltou para o povo dela e para os seus deuses, embora com certeza ela não encarasse, né, assim como havia, no entanto, um custo para a sua escolha, lógica, né? Quem agora se lembra de Orfa, né? Então ela não foi mais falada, porém Ruth, ela continua sendo falada. Então ela rejeitou a estrada para o vazio, mas ao mesmo tempo, sem saber, deixou a única estrada que poderia conduzi-la a uma vida de sentido e significado, né? Aquele significado duradouros, uma vida duradoura, louvado seja o nome do Senhor. Então, a escolha sábia do mundo para evitar o vazio leva ao final a um tipo diferente de esquecimento, e ela foi esquecida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá estava Ruth. Ruth era uma ninguém, como a pessoa pode dizer, uma estrangeira e, além do mais, uma moabita, né? A sabedoria convencional gritava, né? Gritava para Ruth, ouça isso no nome de Jesus, para que Ruth seguisse pela estrada de Orfa. Certo? Então a sabedoria convencional ela gritava para que Ruth voltasse, seguisse pela estrada de Orfa, né, o caminho que a Orfa tomou. Então o caminho mais provável que em direção à segurança e ao significado, né, mas Ruth não era Orfa e nada havia de convencional nela, ou seja, no nome de Jesus. Ela não deixou, né, não deixaria que Noemi fosse sozinha para seu futuro vazio. Ruth se apegou a ela. Aqui o texto usa o mesmo verbo, né? Davak, que é usado em Gênesis 2, versículo 24, né? Para descrever o vínculo existente no casamento. É uma palavra que descreve a lealdade a um compromisso de aliança. Ruth estava apegada à sua sogra e nada nem ninguém poderia mandá-la embora, né? Então Noemi louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui a sabedoria convencional ela gritava, né, para que Ruth também seguisse pela estrada de Orfa, né, o caminho que é mais provável, né, em direção à segurança e ao significado. Mas irmão, a Ruth, irmão, ela não era órfã, né, não era. Ela sabia em quem ela tinha crido. Com certeza Noemi teria falado muito do que o Senhor fez a Israel, e isso aí foi a Ruth, ela foi impactada com as histórias magníficas do que Deus fazia, né, do que Deus fez, e Noemi ela foi uma boa evangelizadora ali para aquelas duas meninas, né? Não só para ela, mas eu acredito que naquele país todo, né, pagão ali, Ruth estava sempre, né, falando do Deus que havia tirado Israel do Egito e das maravilhas que ele fez, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o caminho mais provável em direção à segurança e ao significado, Ruth ela não era
né, igual a órfã, e nada havia de convencional nela. Ela não deixaria, né, que era de maneira nenhuma que Noemi fosse sozinha para o seu futuro vazio. Ruth se apegou a ela aqui o texto usa o mesmo verbo, né, davak, que é usado, né, eu acabei de falar aqui agora, Gênesis 2:24, para descrever o vínculo existente, né, no casamento. É uma palavra que descreve a lealdade e um compromisso de aliança. Então Ruth ela estava apegada à sua sogra. Nada, ninguém poderia mandar embora, e se mandasse ela não ia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Noemi disse: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, vai embora, né? Mas mostrando um compromisso cada vez maior, Ruth derramou seu coração para Noemi. Olha o que ela disse, foi lindo que ela disse aqui, ó, não me insiste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Veja só, que amor, que carinho pela sua sogra. Ela continua: o teu Deus o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, né? O que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, aqui é um vínculo assim, igual ao casamento, que só a morte deve separar, né, um do outro. E aqui a Noemi, a Ruth, ela se apegou tanto que ela falou que só a morte deve nos separar. Ouça isso no nome de Jesus. De tanto apego que ela teve a Ruth, né, a Noemi, a Ruth teve com Noemi. Né, Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Louvado seja o nome do Senhor. Então é lindo esta história, porque a gente vê que quando ela traz para a sua vida, né, quando ela absorve coisas boas que Noemi ensinou, ouça isso no nome de Jesus, então ela acatou, né, como diz, né, com unhas e dentes, com garras, ela não soltou por nada, né, o que ela queria mais conhecer no profundo o Deus de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E isto aconteceu e foi uma história muito feliz e uma história linda aí para frente que ela teve. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando aí a entrar na genealogia de Jesus Cristo. Segundo subtópico, no tópico 2, amizade na adversidade. Irmão, é tão bom ter amizade, ter amigos na hora que você está, né, bombado, cheio de dinheiro, cheio de grana, dando festa, fazendo algo dando presente. Aí é bom você ter amigos, né? Os amigos te cercam, mas na hora da adversidade, aí eu quero ver quem é o verdadeiro amigo. A Noemi estava sem nada, sem marido, sem filhos, porém Ruth se apegou a ela na hora da adversidade, na hora que ela mais necessitava. A Ruth estava ali. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço amigo. Ninguém mais chega perto de você porque você está numa adversidade, você está passando por um momento de escassez, você está passando por um momento que muitos olham, como igualmente Jó foi desprezado, né? Depois o Jó que fazia, a Bíblia diz que ele fazia tantos bens para as pessoas, para os necessitados, e agora depois que está passando por aquele problema de enfermidade, de escassez, perde tudo, perdeu os amigos também. Ouça isso no nome de Jesus. Quero ver a amizade na adversidade. Olha, a Ruth ela estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra, viúva e idosa. As expressões, irmãos: onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Essa expressão é muito linda, né, que está escrita em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Demonstravam um grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita, e isso não ficou somente em palavras, né, transformou-se em atitude, né, atitudes lindas ali, concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Louvado seja o nome do Senhor. Né, o pessoal hoje em dia é muito individualista,
e quase muita gente não querem amigo, não querem, né? Principalmente se a pessoa for um pé raspado, como dizem, né? Quer ser amigo desses, não. Hoje está fácil de ter amigo quando a pessoa é um importante na sociedade, é cheio de dinheiro, aí tem amigos. Aí as pessoas é amada, aí a pessoa está de lado, ouça isso no nome de Jesus, mas diante de pobre, quem quer ficar? Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que Jesus Cristo, ele veio para os pobres. Ele veio, né? Teve compaixão dos mais pobres. Jesus falou que é muito difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Por quê? Por causa do orgulho. Né? O rico orgulhoso, é claro, porque a riqueza não é pecado, mas o rico orgulhoso não entra no céu. Ouça isso no nome de Jesus. E tem tanto que vai atrás só porque a pessoa é rico, e não sabe que são os ricos mesmo que exploram os pobres. Tem pessoas que largam os pobres para ir atrás do rico e sabendo que é o rico que explora mais os pobres. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Ruth, ela declara, quando Ruth declara, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e aonde quer que a senhora pousar, ali pousarei eu. Ela demonstra uma devoção que vai além das convenções sociais e familiares. Vamos explorar aqui 2 pontos principais que emergem aqui dessa poderosa declaração de Ruth. Primeiro, lealdade em meio às diversidades. Ruth, uma moabita, estava decidida a permanecer ao lado de sua sogra Noemi, mesmo, irmão, após a morte de seu marido e cunhado. A lealdade de Ruth não se baseava em conveniências ou em momentos favoráveis, mas era uma escolha deliberada de permanecer fiel em tempos de grandes dificuldades. A Ruth, ela nos ensina aqui que a verdadeira lealdade é provada nas adversidades. Isto é que a gente deve provar, a gente deve filtrar aqui quem é realmente seus verdadeiros amigos. É na hora na hora das adversidades. Isso aí vem a prova aí. Se alguém não te abandonar na hora da adversidade, na hora da escassez, esse realmente é seu amigo. Ouça isso no nome de Jesus. Primeiro, a fidelidade de Ruth nos ensina a importância de permanecer, né? Permanecermos aí firmes em nossos compromissos, mesmo em tempos difíceis. E segundo, nós devemos ser leais àqueles que amamos, apoiando-os em suas jornadas, sejam elas fáceis ou árduas. Tem pessoas que, se alguém está precisando de uma ajuda, se alguém está numa jornada árdua, a pessoa despreza para não ajudar. Mas aí é onde você prova a sua lealdade. Aí é onde você prova que realmente você ama, apoiando as pessoas nas suas jornadas. Seja ela fácil de conduzi-la, ou seja ela difícil. E terceiro aqui, a lealdade verdadeira, irmãos, ela se manifesta na perseverança e na disposição de enfrentar desafios, né, lado a lado com aqueles que nos são preciosos. Então nós temos que enfrentar, perseverar na disposição, louvado seja o nome do Senhor, enfrentando desafios lado a lado. Não é abandoná-lo, não. Olha, o amor incondicional, irmãos, que transcende fronteiras, né? O amor que une Noemi e Ruth transcende barreiras culturais, sociais e até mesmo religiosas, né? Ruth era uma moabita, é claro. Demonstra um amor profundo por Noemi, uma israelita, né? Então você vê que ela sai de Moabe, ela transcendeu aí essa barreira, né? Ela saiu de Moabe e foi para Israel, foi para Belém. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Ruth era moabita, mas demonstrou esse profundo amor por uma israelita e foi embora com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Recusando-se, né, abandoná-la em sua dor e solidão. Ela, não vou deixar minha sogra não. Eu sei que ela está passando, ela está precisando de minha companhia. Ela está precisando de mim agora, né, na sua dor, na sua solidão. A mulher está só. Ela já declarou, já falou para mim que não tem mais ninguém, né? Vai voltar para lá, mas talvez não tenha mais quem cuide dela. Eu vou cuidar da minha sogra. E foi embora com ela. Então, irmãos, o amor que Ruth demonstra aqui nos convida a amarmos uns aos outros,
sem distinção, né? Reconhecendo a dignidade, o valor, o intrínseco de cada pessoa, né? O valor intrínseco de cada pessoa, ou seja, no nome de Jesus. E segundo, o verdadeiro amor não se limita a laços familiares ou de amizades, mas se estende a todos aqueles que necessitam de nosso cuidado e compaixão. Sim, não é, eu vou amar porque é meu parente, vou amar não, tem que amar a todos, tem que se estender agora aos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só aquele que te dá presente, não é só aquele que te bajula. Ouça isso no nome de Jesus. Eu vi até uma frase que diz que é um grande... existem tantas pessoas, irmãos, que precisam, né, do cuidado de alguém, precisam de um carinho, de uma atenção, né? Pessoas que estão muitas vezes jogadas na sarjeta, e às vezes a pessoa passa de largo e não ligam para aquele necessitado que está precisando de uma atenção. E tem pessoas que só faz se for para a sua comunidade, para seu parente, e não querem fazer para quem está lá fora. Nos faz lembrar aquela passagem lá que Jesus conta, né, falando para aquele moço, né, quem seria o seu próximo, de um rapaz que caiu na mão de salteadores e apanhou bastante, ficou lá meio morto. Passou um levita, passou um sacerdote, passaram de largo, olharam e passaram de largo, né? Mas passou o bom samaritano e foi lá e ajudou, né? Teve compaixão, teve cuidado daquela pessoa. Cuidou, levou para a estalagem, falou assim ainda, ó, pagou lá o dinheiro, falou assim, olha, eu vou lá, o que ele mais gastar aí, você põe na minha conta que na volta eu pago. Isso é o cuidado, esse que é o amor. Esse que é o amor incondicional. Ouça isso no nome de Jesus. Talvez, né, a história, você possa nem conhecer uma pessoa. Não vou fazer porque eu não conheço, não sei o passado dele. Não está olhando nesse momento, não está precisando de especular assim, passado de ninguém, não. Tem que ajudar sem olhar a quem, né, como diz a Bíblia. Ouça isso no nome de Jesus. Então foi este o amor incondicional de Ruth, né, pela Noemi. Noemi já não tinha mais nada para oferecer naquele momento, mas a Ruth se apegou a ela, porque sabia que ela estava solitária, sem marido, sem os filhos, e precisava de alguém para estar do seu lado. E Ruth foi esta pessoa que ficou até o fim. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos para o terceiro subtópico do tópico 2, né? Um amor prático. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, chegando ali em Belém, Ruth não ficou parada em volta, né, em volta em expectativas, não. Expectativas fantasiosas, encarando a realidade, né? Encarando a realidade, ela prontificou-se a um trabalho. Ela não ficou lá parada, não, em volta fazendo, né, expectativa fantasiosa, não. Ela encarou a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, veja só, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, né? Quando a pessoa ia lá nas plantações, lá colhendo as espigas, deixavam cair. Então ia aquelas pessoas pobres, igualmente final de feira, muitas vezes a gente vê pessoas catando frutas que caem no chão, né? Ali aquelas pessoas iam catando as espigas, respingando ali coisas que caíam no caminho e elas pegavam, né? Isso aí era para pessoas pobres, muito necessitadas mesmo, né? E as plantações e catar espigas que caíam, né, ficavam no chão durante a colheita, como instituído ali, foi até instituído ali por Moisés, no dia de Moisés, né? A gente vê isso aí, né? Ruth fazia isso, no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 2, a gente vê. E essa instituição de Moisés lá, em Levítico 19, versículo 9 e 10, e Levítico 23, versículo 22, e também Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. Então, Ruth, irmão, ela trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Né? Seu esforço ali impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sua sogra, para Noemi. Você pode ver isso lá em Ruth, capítulo 2, versículos 17 e 18. Ruth não apenas dizia amar
ela praticava o amor. Né? Como lá em 1 João, nós temos que praticar. 1 João 3,18, nós temos que praticar esse amor. E não viver, né, de palavra. Tem pessoas que falam assim, eu amo, mas na hora do vamos ver, sai todo mundo fora, irmão. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos praticar, nós devemos mostrar. Por isso que a Bíblia diz, né, que a fé sem a obra, ela é morta. Tem tantas pessoas que é cheio de fé, pula, né, um rodapiado na igreja, mas na hora de praticar o amor, sai fora. Né? Então a fé, ela tem que ser seguida com as obras. Ouça isso no nome de Jesus. Não é você tem fé e tem alguém necessitando ali, não vou dar um pão porque vai faltar para mim. Não. Você dá e Deus vai retribuir, Deus vai te dar em dobro. Ouça isso no nome de Jesus. Que essa é a lei da semeadura, conforme diz 2 Coríntios capítulo 9. Então nós temos que praticar e não somente falar. Está cheio de falácia por aí de amor, porém prática muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, Ruth, irmãos, ela demonstrou disposição de trabalhar e buscar o seu sustento e o sustento da sua sogra. Ela não ficou esperando de braços cruzados, não. Né? Ficou esperando lá de braços cruzados um milagre acontecer, não. Tem pessoas que falam assim, não, irmão, eu não vou entregar currículo, não vou fazer nada porque Deus vai mandar aqui na porta. Sim, Deus pode mandar, ouça isso. No entanto, você tem que fazer uma parte, você tem que ir também, se dedicar, buscar, né? Fazer o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela não ficou esperando o milagre acontecer. Ela se moveu, se mexeu na direção do trabalho. Ouça isso no nome de Jesus. Ela assumiu sem traumas, que era carente e necessitada, irmão. Ruth, ela teve iniciativa para cuidar de sua sogra. Ela assumiu sua sogra. Ela assumiu. Então, ela assumiu a posição de provedora da sogra. Ouça isso no nome de Jesus. Faz lembrar que o Ricardo Godin, ele, em seu comentário sobre o livro de Ruth, diz que para vencer na vida, não é necessário derrotar o inevitável. Não, basta não permitir que o inevitável o derrote. Veja só. Eu achei bonita essa frase, que ele fala que não é necessário derrotar o inevitável. Basta não permitir que o inevitável o derrote. Assim, Ruth tomou a iniciativa crendo que as forças inevitáveis da vida não sufocaria sua ação espontânea e o princípio da sua mudança de sorte. Ouça isso no nome de Jesus. Igualmente, você trabalha numa empresa, você dá o seu melhor, sem prejudicar a terceiros, você faz a sua parte, você faz o seu trabalho e você é observado. Assim como Ruth, ela foi observada trabalhando, ela foi observada pelos chefes, foi observada por Boaz. Então, você também é observado no seu serviço. Quando você está fazendo lá o seu serviço, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer as coisas para o homem como se estivesse fazendo para Deus. E ali, você é observado aí, se precisar de alguém para assumir um cargo mais importante na empresa, você que está fazendo seu trabalho com eficácia, com qualidade, você vai ser promovido. Ouça isso no nome de Jesus. Então, vale a pena você fazer ser esforçado, você estudar, você procurar, né? Assim como Ruth, ela foi esforçada e alcançou, né, essa bondade aí de Boaz, de redimi-la. Então, vamos ver aqui 2 pontos que merecem um destaque. Nós vamos estar aqui comentando sobre esses 2 pontos aqui, ó. Em primeiro lugar, uma fé que gera ação. A palavra fé é um substantivo, mas deve ser compreendido aqui como um verbo, né? Porque fé não é só boa concepção espiritual, não. Fé é, acima de tudo, ação. E isso tem a ver com seu trabalho, seus estudos, sua família e sua vida espiritual. Não cruze os braços, não coma o pão da preguiça, como disse Salomão, né? O exemplo de Ruth nos ensina que o enfrentamento das crises e não a fuga delas, né? A gente deve enfrentar e não fugir delas. Então, o enfrentamento dessas crises e não fugir delas é o caminho da vitória. Então você enfrenta, por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ouça isso no nome de Jesus, assim também são as crises, são as lutas, você enfrenta, louvado seja o nome do Senhor, então a vitória virá em sua vida. Em segundo lugar,
Fica mais que provável que o amor verdadeiro não pode ser resumido apenas de meras palavras e declarações, como eu acabei de falar aqui agora. Ruth, ela assume a responsabilidade de buscar provisões para o sustento de sua sogra. Ela assumiu essa responsabilidade. Ela ia e trazia, e sua sogra ficava feliz. Onde colheste hoje? Chegaste tão depressa e tal. Então, ela assumiu essa responsabilidade. Ela cuidava da sua sogra. Ouça isso no nome de Jesus. Então, você deve fazer o de melhor. Ajude pessoas que, com certeza, assim como a Ruth, ela se dispôs em ajudar e foi ajudada por Deus. Deus está vendo, irmão, o que você está fazendo. Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus não é injusto para não retribuir aquilo que você faz. Ouça isso no nome de Jesus. É lá em Hebreus, né, que fala. Ouça isso no nome de Jesus. Então Deus, ele sabe, né, te recompensar na hora certa. Mesmo que venha, né, o desânimo para te fazer parar, não pare, porque Deus, ele tem uma recompensa para você. Vamos aqui para o terceiro tópico, né? A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Veja que convicção que esta mulher teve. Irmão, nesse tópico nós estamos aqui resumindo, né, as informações que já foram comentadas, né? Simplesmente. O primeiro subtópico aqui desse tópico 3 diz assim: 7 características de uma mulher virtuosa, né? Ruth. Vamos ver aqui, primeiro. Resolução em suas decisões. Ela falou: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Você pode ver isso aí lá em Ruth, capítulo 1, acho que é o versículo 16, parte A por ali, até o versículo 18. Olha, e segundo, ela foi uma companheira inseparável. Vê o que ela falou aqui, ó: porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Veja que coisa linda, né? Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Você veja só que ela falou: por nada nesse mundo eu vou me separar. Que o Senhor me castigue se outra coisa me separar de você. Veja só. Ela falou, quer dizer, se houver falsidade, se houver, né, qualquer outra coisa que separar, a não ser a morte, o Senhor me castigue se eu fizer isto. Veja só, que coisa linda, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16, né? Parte B e versículo 17. Ela foi também uma companheira fervorosa. Veja que coisa linda. Ruth, capítulo 1, versículo 15, vai falar assim, ó: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ela não falou será, ela falou é. Desde que ela estava em Moabe, irmão, ela já tinha certeza de que o Deus de Noemi já era o Deus dela. Que ela nem conhecia o povo de Noemi, mas ela já sabia que era o povo dela. Veja que ela falou: o teu povo é, não será, ela é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Isso é uma coisa linda. Veja a certeza. Louvado seja o nome do Senhor. A companheira fervorosa, ela estava ali com todo fervor, crendo no Deus de Noemi. E outro ponto, ela é uma trabalhadora eficaz. Veja só o que diz lá em Ruth, né, capítulo 2, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela foi uma companheira eficaz, né? Pediu permissão para Noemi. Ouça isso no nome de Jesus. A Ruth era uma companheira que por nada deixaria Noemi para trás. Outro ponto aqui, ela foi reconhecida como uma mulher virtuosa. O próprio Boaz, ele respondeu isso, ó: já me contaram tudo o que você fez. Olha que Boaz fala para ela. Boaz já estava sabendo da qualidade de Ruth. Boaz estava sabendo da compaixão, da misericórdia, do coração. Ele já tinha conseguido, né, ver ali praticamente assim, podemos dizer, o coração daquela mulher, né, de bondade, de generosidade para com a sua sogra. Ele fala: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai e mãe, a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia.
Ruth capítulo 2, versículo 11, está escrito lá, pode ler, você vai ver. Outro ponto que ela foi fiel e obediente, certo? Então, Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, ouça isso no nome de Jesus, esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele limpará cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está dizendo. Está escrito lá no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5 por ali. Então, outro ponto aqui também, irmãos. Ela teve um amor altruístico, né, e incondicional. Vejam só. Em momento algum, Ruth fala à sua sogra que a ama, mas as suas ações, vejam só, as suas ações, seu despojamento, sua aliança de fidelidade, companheirismo, deixando sua pátria, seu povo, não abandonando sua sogra nos momentos de dificuldades, né? Nos momentos mais que precisava, né? Ela não deixou a sua sogra nos momentos que ela mais precisava, não. Então, são demonstrações aí de um amor puro, verdadeiro e altruístico e incondicional. Ela não fala com a boca: eu te amo, minha sogra. Não. Com a sua atitude, com os seus, o que ela praticou aqui, é um ato de amor profundo. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos, como eu falei quase agora, nós não devemos somente falar que ama. Não, assim é fácil. Você tem que amar com obra, com atitudes. Ouça isso no nome de Jesus. Aí você verá que todo mundo vai ver essa qualidade em você e vai ver que realmente você ama sem precisar falar. Está falando toda hora que ama. Não, tem que fazer, né, por onde ser reconhecido através das suas obras, do seu trabalho, da sua demonstração. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, sensibilidade sobre liderança. Irmão, aqui não há dúvida que as mulheres também são dotadas de talentos, né? Claro, e dons naturais e espirituais que podem ser e são muito úteis no reino de Deus, né? Falando aqui de mulheres, as mulheres têm esses dons, né, naturais e espirituais. São muito úteis no reino de Deus. Contudo, é inafastável que também se reconheça que Deus deu ao homem, lógico, a missão de liderar. O que começa no seio da família. Isso não é diferente no âmbito da igreja. As mulheres têm muito a contribuir com a boa obra de Deus, é claro. A gente vê muitas mulheres aí trabalhando na obra de Deus, contribuindo para a obra de Deus. E assim o fazem em diversas áreas do serviço cristão. Tem mulheres aí que estão fazendo obras aí na igreja que nem todos os homens, né? Muitos homens têm que baixar nesse sentido aí a cabeça para a mulher. Então, o Senhor, contudo, também reservou ao homem, lógico, a liderança no contexto eclesiástico. Sim. Por que não dizer, né? Dito isso, irmão, é de fundamental importância, né, ressaltar que o potencial feminino, marcado por essa sensibilidade, né, é uma sensibilidade ímpar, seja reconhecido e valorizado sob uma liderança sábia, sensível, que oriente, né, o trabalho da mulher, com discernimento e cuidado. Esse potencial floresce e contribui de forma extraordinária para o bem da comunidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. E uma liderança sensível significa o quê? Vamos lá. Uma liderança sensível significa um ambiente seguro e acolhedor, onde as mulheres se sintam livres para expressar suas ideias, crenças e sentimentos sem medo de julgamentos ou críticas. Tem mulheres que têm medo de falar porque sabe que tem muitos críticos, porque fez uma teologia, porque se sente mais sábio e vai abafar e acaba, né, denegrindo muitas vezes as obras de uma mulher. Mas não é bem assim. Deus capacitou também as mulheres para o trabalho.
Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ser machistas e querer fazer tudo e desprezar um trabalho que uma mulher faz com excelência. Temos que reconhecer, né? Ruth, ela foi reconhecida pelo seu bom trabalho que ela realizava. E outro ponto aqui, devemos oferecer oportunidades de desenvolvimento, né? Investir na formação e no crescimento das mulheres, né? Capacitando-as para alcançar seu pleno potencial. Isso daí é uma coisa que não deve ser ministrado, né? Estudos, ensinamentos, para que elas cresçam, que elas alcançam aí um pleno potencial aí para fazer a obra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não dizer que Deus tem usado muitas mulheres aí, né, com potencial maravilhoso aí para a obra do Senhor, para o crescimento do reino, né? Louvado seja o nome do Senhor. E devemos também orientar com sabedoria, prover direção e conselhos que considerem aí as características e necessidades únicas de cada mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto também que é muito interessante é proteger contra a exploração. Ok? Zelar pelo bem-estar das mulheres, irmão, garantindo que seus direitos sejam respeitados e que não sejam vítimas de qualquer tipo de abuso. Não deve explorar, mas devemos zelar pelo bem-estar delas, garantindo aí que elas tenham o direito também de ministrar, direito de fazer a obra com excelência, como elas têm feito. Ouça isso no nome de Jesus. Então, Ruth, ela foi respeitada, não foi explorada. Pelo contrário, quando Boaz soube, quando Boaz viu que ela, né, já sabia, já tinha notícia da compaixão que ela teve pela sogra e tudo mais que ela tinha feito, Boaz, ele não se aproveitou, ele não explorou. Já que ela é boazinha, eu vou explorar, vou fazer. Não, pelo contrário, ele ajudou. Ele até falou para ela, faça de propósito, deixa eu cair aí nas estradas aí para que ela pegue com facilidade e tal. Ele ajudou, né? Ele ajudou para o bem-estar dela, para que ela não se cansasse tanto, né, em respigar ali, pegar só coisas que não prestassem, não, mandou deixar o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e concluindo aqui, já falamos muito nesta aula, eu quero trazer aqui uma conclusão rapidinho. Queridos irmãos e irmãs, o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina o quão precioso é para Deus o amor altruísta. Este amor que se manifesta no cuidado mútuo e na dedicação ao bem-estar, né? O bem-estar do outro atrai o favor divino e transforma vidas. Que possamos aplicar esta lição em nossos lares também, lógico, e em nossas igrejas, vivendo de forma que o amor altruísta seja uma marca, né, distintiva, seja ali um distintivo da nossa fé. Assim refletiremos o caráter de Cristo e experimentaremos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Queridos, que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo, nesta aula. Continue aí conectado, porque a semana que vem nós teremos outra aula aí para a nossa Escola Bíblica Dominical. Foi muito bom estar com vocês aqui. E já se inscreva, deixa aí o seu like, né? Compartilhe nossos vídeos e, né, deixa aí o comentário. Isso aí é muito bom, o YouTube vai entender que você gostou e ele vai estar indicando para outras pessoas também estarem assistindo nossos vídeos. Que Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês em nome de Jesus. Espero que esta aula tenha tido um aproveitamento 100% aí para todos vocês que, né, para todos nós, né, lógico, não é porque eu estou aqui falando que eu não estou aprendendo, eu estou falando, mas estou aprendendo também. E se houver alguma dúvida aí, deixe o comentário aí que nós estaremos respondendo a cada um de vocês, em nome de Jesus. Até a próxima, um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.